Olá, seja muito bem-vindo para mais uma história super interessante aqui comigo de uma princesa muito contemporânea. Na verdade, uma condessa que virou duquesa e está sendo apontada como uma grande trabalhadora da família real britânica, Sophie Ellen Hayes-John, nascida em Oxford no dia 20 de janeiro de 1965. É membro da família real britânica por ser esposa do príncipe Edward. Seu marido é o filho mais novo da rainha Elizabeth II do Reino Unido e do príncipe Philip. Ocupa o 13º lugar na linha de sucessão ao trono britânico. A biografia desta nobre você vai conhecer já já, mas antes eu peço que você deixe o seu like, faça a sua inscrição, ative o sininho, maratone e compartilhe os nossos vídeos. E se você puder e quiser indicar o nosso canal, nos ajuda muito. Agradeço todo o seu apoio e as mensagens de carinho que tenho recebido. Vamos à nossa história então. Sophie, ou Sophie, como é conhecida, nasceu em Oxford no dia 20 de janeiro de 1965, em uma família de classe média. Seu pai, Christopher, é diretor de vendas aposentado de um importador de pneus industriais e artigos de borracha. Sua mãe foi Mary, que faleceu em 2005. Era uma secretária, trabalhando meio período. Ela tem um irmão mais velho, David, nascido em 1963, e recebeu como segundo nome Ellen, em homenagem à sua tia Ellen, que morreu em um acidente de pilotagem em 1960. Ela é descendente do rei Henrique IV da Inglaterra e é parente da família dos viscondes de Molesworth. Foi criada em uma fazenda de 4/4 do século XVII, em Kent. Ela começou sua educação na escola preparatória Dulwich, antes de se mudar para o Kent College, uma escola particular para meninas, e posteriormente foi para uma faculdade de secretariado local. Se formou em secretariado e trabalhou brevemente em um bar e mais tarde como assessora de imprensa da Capital Rádio, uma empresa de música popular. Lá, ela se envolveu romanticamente com um instrutor de esqui australiano e o seguiu até a Austrália. Ela também trabalhou como representante de esqui na Suíça e passou um ano viajando e trabalhando na Austrália. Quando esse relacionamento terminou, voltou para Londres e começou a trabalhar com uma empresa de relações públicas. Começou uma carreira em relações públicas trabalhando para diversas empresas, incluindo 4 anos na Capital Rádio, onde foi designada para o departamento de imprensa e promoções, bem como empresas de relações públicas. Em 1996, lançou sua agência de relações públicas, que ela dirigiu com seu parceiro de negócios. Enquanto trabalhava na Capital Rádio, conheceu o príncipe Edward em 1987, quando ele namorava a sua amiga. Ela encontrou o príncipe novamente em um evento beneficente em 1993 e os dois começaram seu relacionamento logo em seguida. Seu noivado foi anunciado em 6 de janeiro de 1999. Sophie, que era alegadamente próxima à rainha desde o início de seu relacionamento com Edward, foi autorizada a usar os apartamentos reais no Palácio de Buckingham antes do seu noivado. O casamento aconteceu no dia 19 de janeiro do mesmo ano, na Capela de St. George, no Castelo de Windsor. No dia do seu casamento, o príncipe Edward recebeu o título de Conde de Wessex, com o título subsidiário de Visconde de Severn. O título representava uma referência geográfica que só poderia ser encontrada em livros de história, pois o Essex havia deixado de ser uma região formal da Inglaterra muitos séculos antes. Antes de Sophie e Edward, o título de Conde e Condessa de Wessex foi exumado da história da coroa britânica
pois não eram utilizados há séculos. Com o casamento, ela recebeu também o tratamento de Sua Alteza Real. Para ser usado em seu casamento, ela ganhou uma tiara feita especialmente para ela, privilégio que nenhuma outra antes ou depois teve igual. Aliás, dizem que a rainha deu a tiara de presente, por isso Sophie já foi vista usando-a mais de uma vez. Em virtude dos fracassos dos casamentos de seu irmão e irmã, Edward inicialmente planejava um casamento simples numa cerimônia pequena e privada. Entretanto, o interesse público levou-o a autorizar a transmissão do casamento para todo o país. O casamento aconteceu pouco depois da trágica morte de Lady Diana e a imprensa, a princípio, quis fazer de Sophie a nova Diana, mas a ideia não vingou. O casal passou a lua de mel no castelo de Balmoral. Ela sempre foi conhecida por ser realista e autoconfiante e era vista como alguém que poderia ajudar a imagem da família real. Ela não abandonou seus trabalhos como relações públicas imediatamente após o casamento, mas foi gradualmente diminuindo suas atividades, especialmente depois que um repórter, se passando por cliente, a gravou em 2001, fazendo comentários nada lisonjeiros sobre vários políticos. Numa conversa informal com um repórter, ela chamou Elizabeth de velha. Depois, tentou consertar, velha querida. O jornalista publicou. Na época, a soberana já tinha mais de 70 anos, mesmo sendo realmente idosa. Ela não gostou da maneira como foi mencionada. Sophie experimentou a frieza da rainha por algum tempo. Outro incidente midiático aconteceu quando ela foi questionada sobre a sexualidade do marido. Edward era alvo de fofocas, apontado como gay enrustido. Diziam que seu casamento era uma farsa para abafar a homossexualidade que jamais poderia ser assumida. Surpreendida com a indiscrição de um repórter, Sophie disse que o boato era mentira. O tabloide distorceu sua resposta. A manchete inventada dizia: "Meu Edward não é gay." Deixou Elizabeth horrorizada. A pedido da cúpula da monarquia, Sophie parou de conceder entrevistas. Aos poucos, conseguiu se reaproximar da rainha, foi perdoada e passou a contar com a simpatia da sogra. Nos últimos anos, eram amigas muito próximas e confidentes. A condessa chamava a monarca de mamã. Elizabeth gostava de recebê-la para longos chás no Palácio de Buckingham. Em 8 de novembro de 2003, ela deu à luz prematuramente a sua filha, Lady Louise Mountbatten Windsor, por uma abrupção placentária que colocou mãe e filha em risco. Sophie teve que passar por uma cesariana de emergência. Sophie voltou ao Hospital Firley Park em 17 de dezembro de 2007 para dar à luz novamente por cesárea, dessa vez a seu filho J. Mountbatten Windsor, conde de Wessex. O menino, após a titulação do pai como Duque de Edimburgo, detém o título de Conde de Wessex e ocupa a 15ª posição na linha de sucessão ao trono britânico. Por acordo com a rainha, todos os filhos do duque e da duquesa não serão chamados de príncipes e princesas e nem terão o tratamento de Sua Alteza Real. Ela é patrona de cerca de 70 instituições de caridade e organizações. Estava especialmente focada em ajudar pessoas com deficiência. A primeira viagem ao exterior da Duquesa de Edimburgo, após o seu casamento, foi para a província canadense de Ilha do Príncipe Edward, em 2000. Em 2013, a Duquesa fez viagens solos à Índia e ao Catar, como patrona das instituições de caridade que ela comandava.
Como coronel em chefe do Corpo de Música do Exército, visitou a orquestra de cordas da Condessa de Wessex no Royal Artillery Barracks, em Londres. Uma ávida defensora de instituições de caridades que lidam com deficiências de aprendizado, a duquesa fez uma viagem solo a Belfast em janeiro de 2018 para visitar várias instituições que ela apoiou por meio do seu trabalho na última década. Em março de 2020, Sophie se tornou o primeiro membro da família real britânica a visitar o Sudão do Sul. Durante a visita, a duquesa de Edimburgo se encontrou com vítimas e sobreviventes de violência de gênero e promoveu seus direitos, reunindo-se com as lideranças políticas femininas do país. Como apoiadora da Rede de Paz e Segurança das Mulheres, ela se encontrou com mulheres refugiadas afegãs que foram evacuadas do país após a ofensiva do Talibã em 2021. O duque e a duquesa de Edimburgo estabeleceram sua fundação, The Essex World Trust, em 1999, que posteriormente teve uma alteração de nome. Foi anunciado que os amplos objetivos de caridade do Trust não mudariam. No entanto, seus esforços futuros seriam direcionados para apoiar uma gama diferente de instituições de caridade. Em 2000, ela se tornou patrona de várias organizações. Em 2003, tornou-se patrona do Tomorrow's People Trust, que ajuda os desfavorecidos a encontrar trabalho, moradia e um lugar na sociedade. Ainda em 2003, ela sucedeu a Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe, como patrona de algumas instituições. No início do seu relacionamento com o príncipe Edward, Sofia era referida como a garota da porta ao lado e conhecida por sua carreira de sucesso e antecedentes comuns. Nos primeiros anos de seu casamento, enfrentou o escrutínio público por seus interesses comerciais. A duquesa já foi citada como uma influência estabilizadora sob o radar de um par seguro de mãos. Diz-se que ela tem uma abordagem discreta para compromissos reais. Amanda Pulliger declarou ao Town and Country, abre aspas, ela realmente se apresenta como uma pessoa comum e acho que é cada vez mais o que a família real precisa fazer. Fecha aspas. Ela também tem sido notada por seu trabalho de longo prazo sobre temas arenosos, como a violência baseada em gênero e em conflitos, e viagens a áreas difíceis, como o sul do Sudão e Serra Leoa. Assumiu as agendas que pertenciam a Meghan Markle e ao príncipe Harry após a saída destes dos trabalhos da família real. A escritora Ingrid Seward afirma que a duquesa não é uma autopublicitária. Ela parece boa sem ser exagerada e ela não deseja celebridade. Muitas vezes você não saberia que ela realizou todos esses compromissos. Ao lado da princesa de Gales e da duquesa de Sussex, Sophie foi nomeada um dos membros mais estilosos da família real. É particularmente conhecida por usar diferentes combinações de chapéus e casacos e prefere vestidos de seda. O título de Sophie completo atualmente é Sua Alteza Real a Duquesa de Edimburgo, Condessa de Wessex, Condessa de Forfar e Viscondessa de Severn, Dama da Grande Cruz da Ordem Vitoriana Real, Dama de Justiça da Venerável Ordem do Hospital de São João de Jerusalém. O ducado fora criado em 1947 pelo rei George VI para o finado príncipe Philip, consorte da falecida rainha Elizabeth II, por quase 5 anos, entre 1947 e 1952, Philip e Elizabeth atendiam pelo tratamento de suas altezas reais, o duque e a duquesa de Edimburgo. Após a ascensão da rainha ao trono, seu marido permaneceu com a patente que lhe havia sido conferida
pelo antigo soberano até sua morte, em 9 de abril de 2021. Não obstante, era desejo do próprio Philip que, após seu falecimento, o título fosse legado a seu filho mais novo, o príncipe Edward. Antes do casamento, ela recebeu um brasão desenhado por Sir Peter Gwyn-Jones, rei de armas principais da jarreteira, baseada em um modelo de 200 anos que nunca havia sido reconhecido. Diz-se que nos últimos anos da rainha, era para ela uma grande companhia, sempre convidada para o chá, para longas conversas, sendo apontada como a nora preferida. Coincidência ou não, a neta preferida da rainha é apontada como Lady Louise, a filha mais velha de Sophie e Edward. Aconselhada por sua avó, a moça deu prioridade aos estudos e às artes, mantém saudável distância das intrigas da corte de Londres. Sophie apoia o desejo da filha de ser livre. Em 2022, com a morte da rainha Elizabeth, o rei Charles III concedeu-lhes o título de duque e duquesa de Edimburgo. Nos últimos dias, a duquesa Sophie de Edimburgo presenciou o atropelamento de um pedestre por um dos membros da sua escolta. A idosa que foi atropelada foi atendida imediatamente por uma equipe de emergência. Segundo a imprensa britânica, ela se encontra em estado crítico. A duquesa se mostrou profundamente abalada com o ocorrido. Em comunicado, a esposa do príncipe Edward disse que seus pensamentos e orações estão com esta mulher e sua família, e acrescentou que estava feliz com a resposta rápida da emergência. O acidente ocorreu na terça-feira, logo após a coroação do rei Charles III. E como por aqui quem conclui o vídeo é você, estou aguardando a conclusão nos nossos comentários. Obrigada pela sua companhia. Nos encontramos nos comentários e nos próximos vídeos.